dia, até o sol é brasileiro. Minha gente, a você que está aqui presente com a gente, trazendo informações aqui, começando com esse especial 2 de julho, especial que marca aqui pela primeira vez, a gente trazendo ao vivo todas as informações direto dessa festa que volta a acontecer aqui na Bahia depois de 2 anos. Essa que é a principal data cívica do estado, onde a gente consegue sentir o termômetro mesmo das eleições que se aproximam em outubro. Daqui a pouquinho a gente vai trazer flashes direto de tudo que está acontecendo lá no Largo da Lapinha, porque logo mais tem o hasteamento das bandeiras pelo prefeito Bruno Reis, pelo governador Rui Costa e também pelo presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Adolfo Menezes. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela. Antes disso, eu estou com os meus convidados aqui. Deixa eu dar uma saudação de agradecimento para vocês, né? Porque sábado, 2 de julho, estão aqui desde cedo. O Cláudio André de Souza, que é comentarista político, e o Rafael Dantas aqui, nosso historiador querido, que já tem carta marcada aqui no nosso AN, na nossa programação aqui da TV Alba. Sejam muito bem-vindos, viu, meninos? Muito obrigado. Como é que é Obrigado. esse lance agora bem diferente, né? 2 anos sem pandemia, com pandemias, sem os festejos e agora com esse festejo aqui. Eu vejo que é uma grande expectativa da gente ter, né, uma mobilização de rua, uma festa cívica e principalmente, Patrícia, esse contato, né, da população com as autoridades, com os representantes. Eu vejo que é um momento de interação que nós sempre tivemos e que a pandemia nos tirou. E esse retorno é dado com muita expectativa, sendo ainda um ano eleitoral. Então, a expectativa é que haja, né, uma interação, né, social e política em torno de uma festa que tem, né, historicamente, né, Rafael, um caráter político enorme. Enorme. E você, Rafa, 2 anos tem esses festejos todos e agora essa tradição que volta a ser realizada, né? Primeiro que é uma satisfação estar aqui com você, com todas as pessoas que estão fazendo parte desse programa, meu querido, né, amigo. E a palavra que poderia traduzir esse momento é expectativa, né? Porque o 2 de julho sempre esteve presente, inclusive em outros cenários turbulentos da nossa história, né, inclusive em pandemias, no início do século XX, com comemoração do 2 de julho. E é interessante falar porque o festejo é um grande palco, é um grande lugar de evidência para os candidatos, né? Não só para o povo, mas é quase que uma disputa entre o caboclo e a cabocla, para quem aparece mais. E isso tem política, isso tem história nesse meio. Muito bem. Olha, a gente volta a comentar aqui com os meninos. Na verdade, a gente vai passar um bom tempo aqui com eles, tirando várias dúvidas, sabendo o que é que acontece, por que que o 2 de julho é considerada essa data magna aqui na Bahia, essa data tão importante, como a gente fala, né? É a independência do Brasil na Bahia, que começou aqui lá o 7 de setembro. Vamos ver se a gente consegue colocar Naama aqui, que está lá no Largo da Lapinha, com todas as informações do que aconteceu desde a alvorada até agora. Naama. Vocês que Alba, estamos aqui ao vivo, diretamente da Lapinha, onde já está acontecendo as comemorações cívicas da independência da Bahia. Depois de 2 anos sem público, o povo está de volta às ruas. E é grande, viu, Patrícia, a movimentação por aqui. Nesse momento, a sensação térmica aqui em Salvador está em torno de 26 graus. O dia está bonito, a imprensa já está aqui toda posicionada, porque daqui a pouquinho vai ter o hasteamento das bandeiras, com a presença das autoridades. São 200 anos de festejos e daqui a pouquinho a gente vai voltar com mais informações, tá bom, Patrícia? É com vocês aí no estúdio. Obrigada, viu, Naama? Eu estava aqui, vendo de lá, minha gente, e vocês daqui. Bom, tá começando, né? A gente vem com a alvorada, né, Rafa? Por volta de 5h da manhã e, na sequência, o tão esperado hasteamento da bandeira, né? O que isso significa? Por que segue essa tradição toda? Essa tradição segue um rito, na verdade, que não foi programado.
porque no contexto de 1823, né, esses componentes de todo esse processo de batalha, essa formação de um exército naquele período, entram na cidade de Salvador, depois da saída dos portugueses, pela Estrada das Boiadas, seguindo atualmente onde hoje temos o bairro da Liberdade, né, Soledade, Lapinha, e seguem em cortejo até, de fato, o centro da cidade de Salvador, né, o Pelourinho, o Centro Histórico, o Terreiro de Jesus e Praça Municipal. Isso no século XIX. Em 1824, logo em seguida, vamos ter a festividade, onde as pessoas começam a comemorar, né, esse grande momento que marca a independência no contexto baiano. E é interessante, aproveitando essa questão, que o cortejo, como a gente conhece, ao longo do tempo vai se transformando, acompanhando as transformações da cidade. Por exemplo, quando a cidade se expande, segue para o caminho na direção sul, que é Avenida 7, Campo Grande, né, etc., Corredor da Vitória, o cortejo também vai indo. Com a Avenida 7 de Setembro, quando ela é inaugurada no início do século XX, temos uma outra expansão. O Monumento ao 2 de Julho no Largo do Campo Grande também vai ser um marco nesse sentido. Então, durante todo esse momento, tanto no século XIX e no início do século XX, o 2 de julho é esse grande evento simbólico, como já discutimos aqui, essa data cívica no contexto da Bahia, e toda essa ritualística de, primeiro, sair do pavilhão, sim, onde fica um caboclo, a cabocla, né? O hasteamento da bandeira, que é uma cerimônia solene, né? A caminhada, inclusive, aproveitando meu amigo da política aqui, os políticos adoram esse momento, né? É o tete-a-tete, né, minha gente? Porque você aquele fica de cara. Né? É um tapete vermelho, literalmente, né? ACM, né? Antônio Carlos Magalhães, ACM, por exemplo, se destacava naquele momento, entre outros, né? A política de meados do século XX, essa foi a política mais tradicional, família Aragão, Calmon, etc., também aproveitavam muito desse cenário e não vai ser diferente hoje. Então, hastear a bandeira, passar com a chama, né, com a pira, né, acender, é toda uma ritualística para mostrar o processo que finalmente culminou no 2 de julho de 23. Ai, e tem que seguir esse rito mesmo, né? Seguir. A gente sempre sabe, né? Engraçado que a gente costuma falar, né, Cláudio, Rafa, que acontece sempre a mesma coisa. E as pessoas vão todos os anos às ruas para ver essa mesma história, essa mesma simbologia, né? Então, realmente, para você, Cláudio, mexe muito, né, na questão das eleições. A gente está se aproximando agora das eleições. Esse que é um ano atípico, está bem diferente, né? A gente está vendo a presença dos presidenciáveis aqui na Bahia. Eu não sei se isso já aconteceu, tanto presidenciável aqui junto no 2 de julho, ou se é a primeira vez, mas eu acho que você sabe, né, Cláudio? Eu penso que 4 pré-candidatos, né, talvez seja a primeira vez, principalmente pensando da redemocratização para cá, e 4 pré-candidatos, né, que têm, né, um potencial eleitoral expressivo, segundo as pesquisas, né, o atual presidente e o líder das pesquisas, que é o ex-presidente Lula. O que é interessante, a gente perceber, de acordo com o que Rafael coloca muito bem, é que essa história do 2 de julho se credencia ainda mais pelo fato de sermos o 4º maior colégio eleitoral, sim, do país, né? E, inclusive, durante um período histórico, a Bahia foi o maior estado em termos de população, né? Então, é importante a gente levar em consideração o fato de que, quando a gente tem uma eleição presidencial, o tamanho dos estados influencia a disputa, né? Tanto sim que São Paulo, por ser o maior estado do país, acaba tendo uma centralidade das estratégias. Sim. Mas a Bahia, por ser a maior do Nordeste, uma das maiores do país, acaba, portanto, tendo uma atenção, né, mais privilegiada por parte dos atores, né, da política nacional. O que é interessante é que várias pesquisas da ciência política mostram que, do ponto de vista do compromisso, né, da conversa, do diálogo, né, esse lugar, esse espaço político, né, no qual se possa ter um contato entre representante e representado, liderança e eleitores comuns, cidadãos comuns, acaba sendo um espaço muito importante, que é muito valorizado pela população, né, pelo eleitorado de uma maneira geral. Então, é muito importante que a população veja suas lideranças e se sinta ali próxima, de fato, né, no face a face. E eu vejo que o 2 de julho carrega, né, todo esse potencial cívico e, obviamente, que isso impacta nas eleições. Então, a chegada dos, né, presidenciáveis
né, tem uma relação intrínseca com esse objetivo de ter visibilidade. Também é importante ter uma estratégia de rua que possa, inclusive, modular narrativas nas redes sociais. Isso tem acontecido com mais frequência, né? Com certeza, ainda mais agora, né? Esse ano é o ano, aliás, de uns 3 anos para cá, a gente viu isso da última eleição presidencial. A rede social, ela foi, né, o tocante dessa eleição e também está sendo nessa também, né? Aliás, toda a divulgação pela internet, né, Cláudia? Sim, exatamente. A campanha de rua acaba modulando como é que vai, né, oferecer conteúdo para as redes sociais. Então eu vejo que é um 2 de julho com mais fôlego, né, com mais força, porque a presença dos presidenciáveis a presença coloca a festa ainda mais em evidência, né, já que é uma data que tem, né, toda a importância nacional, conforme a história, né, a nossa história nos credencia a pensar dessa maneira. Muito bem, minha gente. Tá vendo que a gente tá tendo uma escola aqui? Eu tô com 2 professores, né, minha gente? Professor de História, de Ciências Políticas aqui. E ele vai explicar mais ou menos como é. Inclusive, Rafa, amanhã tem uma palestra, né, que vai dar e a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, porque pegando o gancho aqui que Cláudio falou, de que é um centro, né? Todo mundo vai para o centro da cidade neste momento para ver, né? É o eleitor com o político ali, aquele tete a tete, realmente é o termômetro das eleições. Para tudo isso tem que ter um sistema que funcione legal, né? O sistema de segurança, o sistema de trânsito. E é exatamente isso que eu vou falar aqui, porque se você está querendo ir lá para o 2 de julho, porque é festa hoje o dia inteiro, olha, fique ligado, viu? Os festejos pelo 2 de julho, data da independência do Brasil na Bahia, provocaram alterações nas ruas do centro da cidade e no bairro de Pirajá, viu? A Transalvador, ela colocou o sistema, né, de trânsito já para funcionar. Nesse momento, montou esse esquema especial para organizar o tráfego nas vias onde as comemorações acontecem. O período de alterações que começou na sexta-feira vai até o domingo, inclui proibição de estacionamento e circulação de veículos, desvio de trânsito e a instalação de barreiras. Os moradores das vias interditadas podem ter acesso a esses locais mediante, claro, a comprovação de endereço. Próximo bloco dou mais dicas de trânsito. Se você quiser ir de ônibus, já sabe como é o esquema de estacionamento, né? Se você vai de carro. E se você também quiser ir de metrô, o sistema de segurança pública também foi bastante reforçado. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já nesse especial 2 de julho aqui na TV Alba. Dizer isso, né, gente? 12.2 da TV aberta e você pode acompanhar toda essa programação do que está acontecendo lá fora. A gente vai mostrar todos os detalhes para você. A gente tem várias equipes, a gente tem, na verdade, 3 equipes posicionadas, tanto no Largo da Lapinha, que vai sair aquele cortejo todo em direção à Praça Municipal. E no fim da tarde também tem equipe no Campo Grande, na Praça 2 de Julho. Você nem sabia, né? Que o nome da praça era 2 de julho, né, Rafa? Exatamente. Praça 2 de julho. Tá vendo? Você vai aprender tudo aqui do 2 de julho, viu? Antes disso, eu quero mostrar para vocês, porque a gente ficou 2 anos de pandemia, né? Um grau máximo da pandemia, sem sair às ruas, sem poder realizar solenidades como essa do 2 de julho, que é a data mais importante aqui para os baianos, para a Bahia. A gente vai mostrar como foram esses últimos 2 anos de pandemia sem a festa. Esse ano o sol não nasceu ao 2 de julho. A manhã de comemorações pela independência da Bahia foi de céu nublado e ruas vazias. O retorno. Destacadas olhares curiosos e saudosos. Pelo 2º ano consecutivo, a pandemia impediu a realização da festa cívica que sempre reuniu milhares de pessoas aqui em Salvador. A data magna da Bahia, né? A consolidação da independência, na qual temos muito o que comemorar. Meu colega.
as pessoas e com o civismo que acontece entre nós baianos. É uma forma da gente valorizar algo que já vem do povo. O caboclo é exatamente essa união de raças. É uma lembrança viva de uma história, inclusive mal contada nacionalmente, porque não existe independência da Bahia que não seja do Brasil, porque Bahia é Brasil, porque foi aqui que o batalhão chegou depois de vencer. Mas mesmo sem a participação popular, que é tão fundamental nesta festa, as autoridades do município e do estado fizeram questão de reverenciar os heróis da independência. E a solenidade aconteceu como de praxe, aqui no Largo da Lapinha. Ao som da banda da Polícia Militar, às 8h45 da manhã, as bandeiras do Brasil, da Bahia e de Salvador foram hasteadas diante das imagens do caboclo e da cabocla, pelo governador Rui Costa, pelo prefeito Bruno Reis e pelo presidente da ALBA, deputado Adolfo Menezes. Os presidentes da Câmara de Vereadores da Fundação Gregório de Matos também participaram do ato. Nos discursos, as autoridades falaram de esperança. O Brasil voltará, com fé em Deus, com muito trabalho, a ser uma referência internacional na geração de emprego, no desenvolvimento, na atração de investimento direto e externo, e haveremos juntos, com fé em Deus, de comemorar nos próximos anos a retomada do Brasil e sairá desse momento difícil. Esse é o segundo ano que a gente não tem aquela bela festa com toda a participação popular que sempre tivemos todos esses anos que se passaram. Mas, se Deus quiser, no próximo ano, em 2022, a gente roga a Deus que já esteja praticamente todo mundo vacinado, que não exista, quer dizer, não vai deixar de existir, mas pelo menos que o índice de transmissão seja baixíssimo, para que a gente volte a ter essa comemoração que é a mais importante da Bahia. O desejo por dias melhores foi justamente o tema da celebração pelos 198 anos de independência do Brasil na Bahia. A chama da esperança. Por isso, a pira com o fogo simbólico foi acesa por 2 profissionais da saúde. Um dia de muito orgulho para todos nós, baianos e baianas, um dia que os nossos corações batem mais forte, um dia que comemoramos a vitória do nosso povo e prestamos homenagem aos nossos heróis. Infelizmente, por conta da pandemia, é o segundo ano em que nós temos que comemorar esta data com todas as limitações que o momento exige. Já são 15 meses, 16 meses de uma guerra, de uma longa batalha que vem se travando contra a pandemia. De uma batalha, todos merecem homenagem, mas tem os heróis da linha de frente. Os heróis que em nenhum momento faltaram o amor à pátria, o amor ao próximo, que são os trabalhadores da saúde. Então esse 2 de julho é uma homenagem aos trabalhadores da saúde. Seguindo os ritos comemorativos, as autoridades colocaram flores no monumento ao general Labatut, comandante francês que preparou as tropas baianas para as lutas da independência. A cerimônia foi rápida, mas as celebrações continuam pela internet até segunda, dia 5. É uma grande oportunidade, né, que toda a população daqui de Salvador e da Bahia tem de conhecer a festa por dentro, né? Então a gente tem, na verdade, exibição de documentários, videoaulas, debates, ou seja, encontro de filarmônicas. Hoje a gente está vivendo o mundo virtual de uma forma muito intensa, né? Lives e tudo. Então eu convido todo mundo a entrar no site Cultura FGM, né? E nesse site Cultura FGM você vai ter o acesso a todas essas atividades que vão acontecer. Começaram ontem, dia 1º, e vão até dia 5. O 2 de julho representa a força da união do povo baiano, que em 1823 comemorou uma vitória conquistada com poucos recursos e muita garra. A luta atual enfrentamos de máscara e é preciso seguir confiante em um novo triunfo. Uma festa histórica, nós somos moradores daqui da Lapinha e contemplamos, né, isso de uma forma simbólica, porque o que predomina é o povo, né? E as nossas necessidades, mas
tendo como festa, tendo como simbologia a independência de um povo guerreiro que luta, e a gente sempre procura ter o melhor. É viável hoje, mesmo com a pandemia, né? E eu creio sim que o nosso prefeito tem lutado por isso, o nosso governador também, Rui Costa, para que isso venha a cessar. Pois é, minha gente, que matéria bonita, viu? Parabéns, ela não vai ouvir, mas vai ver depois, viu? Patrícia Oliveira, minha xará, que fez essa matéria ano passado, vale lembrar que é uma matéria antiga, foi do 2 de julho de 2021, quando vocês viram aí que tudo foi realizado no mesmo tempo, né? Ao mesmo momento, a pira foi acesa no ato da solenidade do hasteamento das bandeiras, justamente porque não teve como fazer esse ato todo até a Praça Municipal e depois até a Praça 2 de Julho lá no Campo Grande, justamente por conta da pandemia. E mês de julho estava altíssima a quantidade de casos aqui, que ficou alta em abril, depois voltou em junho e julho também ainda continuava muito alta a quantidade de casos de Covid aqui na Bahia. Por isso que foi tudo antecipado, né, Rafael? Exatamente. E esse período em que ficamos sem a festividade, né, do 2 de julho, é interessante para a gente refletir a importância que a festa tem quando retorna em 2022. Porque ao longo de toda essa história, né, de quase 200 anos, que completaremos no próximo ano, tivemos momentos de muitas tensões, né? Gripe espanhola, início do século XX, problemas diversos no cenário político brasileiro, baiano, né? Na época de Juraci Magalhães, interventor, ditadura militar, etc. O próprio final do século XIX, a transição do Império para a República, mas a festa estava lá, o povo abraçou a festa, né? E é justamente uma expressão popular que dá a tônica da festa. O político é coadjuvante, aparece, está ali presente, é importante também, mas é o povo que dá o tom, que dá o passo para a festividade como a gente conhece. E como você falou da pira, né, do fogo simbólico, é interessante mencionar o que esse fogo representa, o que essa chama de independência, de liberdade representa, né? Esse ato simbólico de percorrer o recôncavo da Bahia até então cidade do Salvador, justamente faz esse percurso que tem um envolvimento naquele contexto entre os anos de 1822 e 1823. As paradas, as homenagens a Labati, aos generais, a Pirajá e ao povo, ou o próprio caboclo, que é a personificação de tudo isso, de uma forma ou de outra, uma estética de símbolos que tem muito de política, evidentemente, mas tem, acima de qualquer outra coisa, uma expressão das pessoas que lutaram nesse processo. Muito bem. A gente volta a falar aqui com os nossos especialistas no assunto. Eu estou com o Rafael Dantas, que é o nosso historiador aqui, e também o Cláudio André de Souza, que é o nosso comentarista político, para falar sobre toda essa festa. E no caso do Cláudio, falar sobre a presença dos políticos nessa festa, que é o termômetro que antecede as eleições. Falando em termômetro, deixa eu ver como é que tá essa multidão lá no 2 de julho, nessa festa toda que começou desde a alvorada às 5 horas da manhã. Naama Rodrigues, de novo, é com você, Naama. Pois é, Patrícia, continuamos por aqui na Lapinha, acompanhando as comemorações cívicas da independência da Bahia. E nesse momento acabou de acontecer o hasteamento das bandeiras, como manda a tradição. Oi do Brasil, acompanhado pelas autoridades, está presente o governador Rui Costa, o prefeito Bruno Reis, o presidente da Assembleia Legislativa, Adolfo Menezes, e o momento que exalta o papel da primeira capital do Brasil na luta pela libertação do domínio de Portugal em 1820, de convidar a população para celebrar a data. Tem muita gente por aqui prestigiando esse momento e daqui a pouquinho a gente volta e mostrando tudo que está acontecendo.
Estúdio, Patrícia. Eu não consegui ouvir se já teve o hasteamento. Acredito que não, né? Ainda vai ter já teve o hasteamento. Pronto, já teve o hasteamento. Então, esse é o momento, né? O governador dando coletiva e, na sequência, vai saindo aquele cortejo todo em direção à Praça Municipal. É aí que começa, então, né, Cláudio? O povo falar, se exaltar, né? Fazer a manifestação mesmo, né? Sim, um momento de inclusão política, né? De expressão de ideias, interesses. É interessante como o 2 de julho e as demais festas populares guardam esse momento de interação entre população e as instituições, né, que estão ali corporificadas, né, pelas lideranças. Então, é também um momento de expressão e de organização da política. Eu ouvia Rafael colocar muito bem esse aspecto, né, da parte da inclusão social, né, da população, para além, né, das lideranças, e a gente precisa ver o quanto é importante uma festa desse tipo, né, dessa natureza, para que a população também esteja se organizando, né? Esteja se mobilizando e exercendo de fato a cidadania a partir da vocalização de ideias, né? De valores e de interesses. E obviamente de maneira bem, né, lúdica, com alegria, com muita força, porque a gente precisa para seguir no dia a dia. E se a gente olhar para a história do Brasil, a gente vai perceber que de fato as festas populares foram momentos fundamentais, né, que tinham toda uma expressão política, mas também, né, de afirmação, né, de cultura, de identidades, né, do ponto de vista multicultural. Então, eu costumo dizer que essas festas, né, Patrícia, são momentos de mapeamento político, porque dá para sentir o termômetro de quem está mais organizado, quem está mais forte, quem está mais visível. Então, também é um momento que partidos, grupos, sindicatos, certo? Outras forças da sociedade civil, né, apresentam suas questões, suas demandas, e isso também, de alguma maneira, é muito importante para a democracia. Pensando nos dias atuais, é fundamental que a gente tenha uma sociedade mais ativa, uma sociedade que, né, de alguma forma, esteja organizada e expressando suas ideias e interesses. Como as pessoas sabem que os políticos vão estar presentes nessa festa, né, no 2 de julho, elas costumam colocar cartazes, né, durante todo o percurso, dizendo a insatisfação ou até mesmo elogiando. Mas eu acho que é um alerta também, né, dizendo, olha, coloque isso aí no seu plano de governo, se você ganhar, a gente está precisando disso, está precisando daquilo, porque a gente vê muitas manifestações, né, Cláudio, em cartazes, na testa, né, as pessoas pintadas. Sim, sim. Na sociologia, na ciência política, tem um conceito de ação coletiva. Quando é que a gente usa esse conceito? Para identificar, sobretudo, o momento em que a população se organiza, né, de maneira, né, coletiva, para apresentar exatamente esses valores e demandas para as instituições. Então, é um momento privilegiado, né, no qual os grupos, né, e indivíduos têm a possibilidade de interagir diretamente, né, ou seja, de interagir de uma forma mais acentuada, apresentando suas questões, né? Então, é um momento muito importante. E se a gente pensar num período, né, pré-redes sociais, a gente vai ver toda essa importância, né, social histórica diante da perspectiva de que ali eram, né, usando aqui uma analogia com os dias atuais, uma timeline. Era um momento de apresentar questões, né, e também de ganhar visibilidade. Muitas lutas sociais, né, historicamente falando, né, Rafael, foram travadas dentro dessa perspectiva de apresentar nas festas e pensando no carnaval, pensando no próprio São João, em vários momentos em que a gente percebe a chegada de uma população que apresenta suas questões e isso, né, não deixa de ser um exercício da cidadania. E não deixa de ser também uma oportunidade de renda, né, minha gente? Porque os moradores ali do entorno da Lapinha, né, estão nas ruas vendendo o milho, o mingau. Eu me lembro que eu fui em 2019 acompanhar esse festejo e eu sou louca por mingau. E aí eu cheguei falando, com certeza vai ter que ter mingau. E tem mingau, tem sanduíche, então fomenta também essa parte de economia, né, da região. Agora, eles estão seguindo, acabou o hasteamento. Qual é o próximo passo, né? Porque até chegar na Praça Municipal
tem uns quilômetros, né, Rafa? E eles vão ver o que nesse trajeto? A gente já vai antecipar o que Nauma vai falar, né? Tem uma boa caminhada, mas uma caminhada muito prazerosa pelas ruas do Centro Antigo, né, que é um lugar maravilhoso, e é justamente esse núcleo urbano da cidade na década de 20, em que ainda temos alguns vestígios daquela época, como o Solar Bandeira, entre outros, descendo ali a Lapinha, região da Soledade, e vai adiante passando pelo Carmo. Só para a gente compreender, fazer um exercício imagético, naquela época, Salvador não era uma cidade tão grande como a gente conhece hoje. Era uma cidade muito restrita àquela primeira cumeada, aquela região do centro histórico e adjacências. Todo aquele entorno da cidade, por exemplo, Pirajá, que se fala tanto da Batalha de Pirajá, era um grande descampado, com fazendas, engenhos em volta, inclusive, mas uma área ainda com verde, né, com mato, onde tivemos esse confronto em novembro de 22, uma das principais batalhas nesse contexto. Então, esse grupo, né, de participantes desce esse caminho e atualmente o festejo segue esse mesmo caminho em direção ao Pelourinho, subindo o Largo do Pelourinho, Ladeira do Pelourinho, Terreiro de Jesus e Praça Municipal. Então ele fecha esse enquadramento político daquela época e vai seguindo evidentemente até o Campo Grande. E aproveitando a fala do meu amigo, quando ele falou sobre festividades, falar sobre a história de Salvador, da Bahia do Brasil, ainda mais quando a gente fala de festa, é falar de resistência. Ainda mais em um período, século XIX, por exemplo, onde era proibido você expressar diversas manifestações culturais. A exemplo das religiões afro, né, no candomblé, de outras expressões de cultura. O príncipe Maximiliano de Habsburgo, quando veio para cá no século XIX e participou do Senhor do Bonfim, ficou horrorizado quando viu batuques na festa, escreveu em seu diário. Né? E muitos dos integrantes da elite política do contexto baiano naquele período tinham uma postura muito conservadora, racista, né? Parte desse ideal continua no século XX. Então, expressar-se em uma festa, né, levantar uma bandeira, colocar um slogan na testa, né, alguma revolta, né, é uma expressão de um pedido e é uma expressão de cidadania. E falar sobre isso no 2 de julho é fundamental, ainda mais em um momento tão problemático como a gente vive nos mais diversos aspectos. Eu sempre converso com os meus alunos que conquistamos a liberdade no século XIX, mas temos outras tantas questões em pauta ainda que precisam ser constantemente lembradas. Com certeza. Ai, que aula, né, gente? A gente continua com essa aula, mas fala também uma dica de serviço de transporte público para você que está querendo ir lá para o 2 de julho, viu? Apenas os locais afetados pelo cortejo sofreram modificações. Não houve alterações no transporte em outros pontos da cidade. Nas estações Mussurunga, Lapa, Pirajá e Acesso Norte, a operação acontece normalmente com frota regular para os dias de sábado, para esse dia de sábado, viu? Os ônibus da frota reguladora estão na estação da Lapa à disposição da equipe de fiscalização da Secretaria Municipal de Mobilidade, da CEMOB, e podem ser utilizados para possíveis ajustes. Já o metrô vai funcionar normalmente durante o feriado do 2 de julho. A operação vai até à meia-noite. Próximo bloco, trago para vocês o esquema de segurança reforçado para esse 2 de julho. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o especial 2 de julho aqui na tela da TV Alba. Contra as mulheres. Ainda temos uma realidade muito desigual nesse aspecto, mercado de trabalho, representação política, etc. Então, falar que Maria Quitéria, por exemplo, foi uma dessas bravas combatentes, condecorada em vida, inclusive, pelo imperador Pedro I, né, entre outras, representar esses anônimos da história, ou os excluídos da história, é um dever que temos que fazer aqui. E o meu amigo tocou em uma questão fundamental, porque o 2 de julho, isso é uma questão bem interessante. Eu estou gostando, sabe o quê, gente? Porque eles estão um está comentando sobre o que o outro, meu amigo, aí o outro falando, meu amigo. É sintonia. É bom esse link, isso, né? É maravilhoso, porque um fala uma coisa e vai instigando a gente a pensar em alguns pontos. Sim. O 2 de julho é um processo, uma data cívica de conquista da independência, etc. E depois temos a comemoração de tudo isso. Mas o projeto de nação do século XIX, que foi vencedor, foi um projeto conservador, eu diria até mesmo arcaico, onde, por exemplo, tivemos, só para mencionar, a continuidade da escravidão. Muitos negros que lutaram no 2 de julho não foram libertos, né? Inclusive receberam a promessa e que não foi cumprida. Ou que conseguiram alguns níveis de determinado reconhecimento, mas em posições baixas por conta do racismo naquela época. Como fala Vlamir Albuquerque, João José Reis, entre outros historiadores. Sim. Então, falar sobre isso é pensar qual é o projeto de Bahia que foi vencedor
e qual projeto que a gente tem hoje em nossa realidade, onde tantos males continuam existentes, né? Continuidades, mesmo em rupturas ao longo desse processo. E mencionar a participação feminina é fundamental, porque a Bahia é rica em resistência e em mulheres e homens tão guerreiros ao longo desse processo. E falar em presença feminina, eu quero que você pegue esse gancho do seu amigo, né? Para falar sobre a presença feminina nas eleições em 2022, né? As mulheres lutam por mais espaço realmente também na política. A gente tem entre presidenciáveis a Simone Tebet, né? Aqui na Bahia tem representante, no caso de cargo, né? O cargo mais alto, que é o cargo de governador, e no cargo de deputados, né, federal e estadual também, porque eu acredito que muitas delas estão lá no 2 de julho, né? Sim. Patrícia, é importante a gente fazer uma digressão aí, exatamente nesse ponto que a Rafa trouxe do meu amigo, que, veja bem, olha que interessante, a gente recebeu, na década de 30, uma antropóloga norte-americana chamada Ruth Landis, que pesquisou, né, a importância, né, societária, para além da política, né, dos espaços simbólicos e de representação das mulheres. E ela chamou, né, numa obra, a Cidade das Mulheres, Salvador como a Cidade das Mulheres. Então é muito interessante a gente perceber que o que não resolvemos no século XIX, a gente foi empurrando, né, historicamente para o século XX, mas ela já percebia essa força enorme, simbólica, inclusive à frente, né, da parte religiosa. Chegando até os dias atuais, eu vejo que a sociedade civil baiana, né, e olhando também para esse cenário nacional, né, foi, obviamente, criando toda uma resistência em torno da participação política feminina. E a gente criou essa panela de pressão que, a partir da redemocratização, em 88, a gente traz para a política, tanto sim que o nosso sistema político, durante um tempo, batalhou e conseguimos ter a famigerada cota de candidaturas femininas e, mais recentemente, com a reforma política, né, de 2017, a gente também entende que, além da cota, a gente precisa ter financiamento, né, público garantido para candidaturas femininas. O que é que isso representa em termos de demanda? O debate sobre a representatividade. Se a gente quer uma sociedade mais democrática, se a gente quer uma política mais democrática, é importante que ela represente a sociedade. E o perfil que a gente tem hoje no Brasil é de uma sociedade que é a maioria de mulheres. Então, elas precisam chegar e ficar na política. Mas tem também aquela parte, né, que diz que ainda é um fato histórico de que mulher não vota em mulher também, sim, né? Sim. Eu percebo que a gente tem avançado. E isso é muito importante. Obviamente que se nós tivéssemos uma regra que permitisse não a cota, mas a reserva de vagas, com certeza a gente avançaria mais, né? Da vereança, do Poder Legislativo Municipal, até o Poder Nacional, com candidaturas que se tornariam, de fato, mandatos. Eu acho que esse é um grande desafio, né? E o que eu percebo é que a sociedade civil está se organizando mais para garantir, e o sistema político está, de fato, refletindo essa demanda, mas é muito importante como a gente tem vivido isso na democracia brasileira. O que é que eu vejo nesse momento? A gente tem percebido mais candidaturas, inclusive tem uma novidade nos últimos anos, que é a candidatura coletiva. A gente está percebendo no Brasil uma série de candidaturas, né, de mulheres que venceram, que se juntaram a um mandato coletivo, né, várias lideranças que, do ponto de vista do voto, né, só aparece uma mulher na urna, mas ali por trás tem todo um grupo, né, unido. E essa experiência democrática tem sido interessante, porque a gente vai avançando a representação feminina no poder. Eu entendo que nessa eleição a gente vai ter, talvez, uma presença maior exatamente por essa regra do financiamento, que é muito importante, não só das candidaturas, né, femininas, como também das candidaturas, né, de lideranças negras. O que é importante também, porque como o Rafa trouxe, né, o século XIX e o que a gente deixa, infelizmente, de legado para o século XX e o XXI é o racismo. Então a gente também precisa enfrentar uma série de exclusões da sociedade que estão na política.
Menino, é uma mistura mesmo, né? De ciências políticas e história junto. Essa dobradinha deu certo, não foi, meninos? Olha, minha gente, deixa eu chamar a atenção aqui para as redes sociais. Muito obrigada, viu, pela audiência aí nas redes sociais, @TV Alba. Tem no Facebook, tem também no Instagram. Pessoal de Ibicaraí, obrigada, minha gente. Lauro de Freitas, Jussiara, Eduardo, quem mais? Everton, obrigada, minha diretora aqui está soprando no ponto. Obrigada, viu? Continuem nos dando essa audiência aí através das redes sociais e também aqui ao vivo, canal 12.2 da TV aberta. Olha, vou falar sobre a segurança, o esquema armado de segurança e montado, né, de segurança para quem vai participar aí da festa do 2 de julho. A Secretaria da Segurança Pública aqui da Bahia montou esse esquema especial para o cortejo cívico. Mais de 1.000 policiais, minha gente, entre militares, civis, técnicos e bombeiros, vão garantir a tranquilidade de baianos e turistas durante essa celebração que vai até o fim do dia, viu? O grande destaque deste ano é o sistema de reconhecimento facial que se somam aí as câmeras convencionais espalhadas pelo trajeto do Largo da Lapinha em direção à Praça 2 de Julho, no Campo Grande. No total, são 53 câmeras auxiliando aí no monitoramento ao longo de todo o dia de celebração. E essas câmeras são muito importantes, viu? Em 2 anos já de atuação, na verdade 3. 2019 começou a atuar no Carnaval aqui de Salvador. Já 280 foragidos da Justiça já foram reconhecidos e presos por conta dessas câmeras de reconhecimento facial. E a gente teve dados aí no Parque de Exposições de Salvador, onde as câmeras também atuaram bastante, prisões de assaltantes que iam adentrar ao parque, mas por conta do reconhecimento facial foram presos antes disso. Vamos então para o rápido intervalo, que eu ainda tenho mais uns minutinhos aqui, 9h17. Ainda voltamos aqui com os nossos especialistas para falar um pouco mais sobre o 2 de julho. E na AMA, lá fora, lá nas ruas, contando os termômetros para a gente, o que está acontecendo, a presença dos políticos e também do público. Vamos e voltamos nesse especial 2 de julho, aqui da TV Alba. Especial 2 de julho, ó, 9h35 ao vivo aqui e também nas nossas redes sociais, @TV Alba no Instagram e no Facebook e também no YouTube, viu, minha gente? Olha, deixa eu voltar aqui com os meninos, mas antes, eu posso chamar Naama já? A nossa repórter Naama Rodrigues de volta lá no centro da cidade. Naama, onde é que você está neste momento, Naama? Pois é, a gente continua por aqui. População. Olha, muita gente aqui, teve ó, um probleminha técnico. caminhando. É sempre assim, né, minha gente? Tem sempre esses probleminhas, inclusive também porque teve chuva, né? A gente vale lembrar que teve uma chuvarada nessa madrugada. Eu achei que a chuva fosse atrapalhar essa festa, meninos. Quando eu vi de madrugada aquele toró, eu falei, nossa, nesse momento tá chovendo lá no centro da cidade, então esfria, a chuva esfria essa manifestação? O que vocês acham? Mais ou menos, eu acho que pode atrapalhar, mas né, se não for uma frente fria, nada, passa e o cortejo segue. Eu penso que os ânimos políticos acabam por adaptar cada força social e política ali e a população de maneira geral a seguir na festa. Agora, falando dessa população aglomerada lá, o que você vê em relação, a gente nem falou ainda, vamos falar agora sobre os candidatos ao governo do estado, né? A gente tem a Semineto, a gente tem o João Roma, a gente tem o Jerônimo. Como é que você filtra isso aí? Como é que está você como cientista político, né? Como é que você enxerga, principalmente de acordo com as pesquisas? Sim. Patrícia, o histórico de comportamento eleitoral do nosso eleitorado baiano mostra que
o cenário nacional define o que acontece no âmbito da disputa para o governo estadual. Nesse momento, as pesquisas apontam uma consolidação, né, enorme da intenção de voto no ex-presidente Lula na Bahia. Então, ele oscila nessa casa dos 60% a 70% de intenção de voto. E o grande desafio é pensar como o eleitorado baiano vai aderir a esse cenário nacional, né, que é a disputa entre, né, o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro, e como fica a candidatura independente do ex-prefeito Assemineto, porque ele tem se mostrado numa postura mais independente, mas, do ponto de vista, né, do grande desafio colocado nesse momento, envolve como ele vai se colocar em relação a pautar no eleitorado baiano uma disputa que não seja, né, construída no âmbito nacional. Esse é o grande desafio dele, né? E a presença na festa do ex-secretário Jerônimo Rodrigues está muito ligada a aumentar a exposição da sua imagem, algo que é muito presente hoje nas pesquisas. A imagem dele ainda não está, né, consolidada no eleitorado, e o desafio é aparecer mais e, obviamente, que estar ligado ao ex-presidente Lula como uma dobradinha. Mas a gente tem como lembrar disso que o governador Rui Costa, ele também não era conhecido. Sim, né? sim. E aí se tornou conhecido, né, a partir do tempo, nem mesmo antes das eleições, né? Sim. Ele era tão conhecido assim, não sabia quem era Rui Costa, que era chefe da Casa Civil. E na sequência agora, né, também com o Jerônimo, né? O desconhecimento, né, é um fator que pode ser positivo na medida que ele não vira rejeição. Então, o desafio colocado, né, e os dados das pesquisas mostram que há um potencial enorme. Virou até uma polêmica, né? A gente percebeu que as pesquisas começaram a perguntar, vinculando o voto para governador com o apoio dos presidenciáveis. Eu considero a metodologia acertada do ponto de vista de pesquisa, né? E aí dá para ver o potencial eleitoral de cada um, sobretudo do grupo governista atual, né, ligado ao PT, do governador Rui Costa, o senador Jacques Wagner e o pré-candidato, né, Jerônimo Rodrigues. Esse é o cenário que está colocado hoje no tabuleiro baiano. E tem uma terceira via, né? A gente percebe que tem tido, né, uma expressão do ponto de vista estratégico do ex-ministro, né, João Roma, em colar sua imagem ao presidente Bolsonaro, e isso também coloca aí no compasso de espera a dúvida em que medida, né, o ex-ministro vai conseguir, né, ter um voto bolsonarista que impacta diretamente, que pode impactar diretamente na candidatura, né, do ex-prefeito de Salvador, Assemineto. Essas são as três candidaturas colocadas, né, nas ruas e que com certeza vai pontuar e deve de fato mexer com o eleitorado baiano em torno, né, das estratégias daqui até o dia das eleições. Essa é a candidatura polarizada, viu, minha gente? Acho que, na verdade, tanto por parte dos presidenciáveis quanto por parte do governo do Estado, tem essa polarização acontecendo nessas eleições de 2022. Vou lá chamar a Naama. Última participação, última entrada dela hoje aqui nesse especial 2 de julho. Naama, onde é que você está neste momento? Pois é, Patrícia, continuamos aqui nas comemorações da independência da Bahia e nesse momento estamos acompanhando os cortejos. A participação popular predomina por aqui, é intensa. São 200 anos de comemorações e os baianos fazem questão de comemorar esse dia. Cada cidadão comemora. Parece que está descendo a solenidade. Olha as manifestações. Famílias inteiras aqui comemorando esse que é um dia... Parece a SUF, Gente, não deu para ver muita coisa, mas já viu que a galera tá ali, né? Se manifestando com faixa, com camisetas, né? É um momento, né, dessa turma se manifestar. Isso para lá na Praça Municipal? Exatamente. Ou dá sequência até chegar na Praça 2 de Julho, no Campo Grande, no fim do dia? Temos uma parada na Praça Municipal, simbólica, lembrando que a cidade nasce naquela região,
E é interessante, como você bem pontuou, como vimos agora no VT, que todo esse cortejo é ilustrado, decorado, né, com essas cores que fazem referência, evidentemente, não só à independência da Bahia, como no contexto brasileiro também, né? Inicialmente, chegamos até a conversar de forma muito rapidamente sobre essa questão da independência do Brasil na Bahia. E esse é um caráter fundamental para a gente entender esse processo. Porque o que foi travado aqui dialoga diretamente com um modelo político no contexto 19 que vai assegurar de uma forma ou de outra uma unidade nacional e territorial nos próximos anos, né? E foi um processo tão importante que até hoje continua vivo. Então essas paradas, a participação dos políticos, você fazer todo esse cenário, né, que tem muito de política histórica para receber esses ícones e os personagens, insere-se evidentemente na relevância do 2 de julho em nossos dias. E só para antecipar, o que é que vai acontecer, né? Essa nossa despedida, minha gente, desse ao vivo aqui, que a gente está desde 7h30 da manhã, tanto através das redes sociais quanto aqui na nossa TV, canal 12.2, única emissora do estado, hoje transmitindo ao vivo esses festejos do 2 de julho. Quero que você antecipe o que é que vai acontecer às 5 horas da tarde, mais ou menos por volta das 5 horas, lá na Praça 2 de Julho, no Campo Grande. Nesse meio tempo, Rafa, as pessoas, os políticos saem da festa, né, e voltam depois, mas que tipo de manifestação artística, cultural, popular, em relação a até mesmo às demandas, né, das eleições, o povo faz até chegar lá no Campo Grande? Nesse momento, talvez seja o período no dia de maior expressão popular ligado aos personagens caboclo e cabocla, né, naquele momento de parada. E em seguida também temos muito de expressão no Largo do Campo Grande. Então, esse interim entre um espaço e outro é marcado por envolvimento de pessoas e um período de descanso também, né? Porque amanhã é caminhando, você almoça, dá uma paradinha e retorna depois no Largo do Campo Grande, que é esse grande ícone. É interessante que o Largo do Campo Grande foi planejado justamente para ser um símbolo, é algo apoteótico. Você tem toda a configuração em base, né, do monumento, coroado por um caboclo, as bandeiras são hasteadas, o ritual, né, a ritualística. Temos a pira, temos a chama, temos os elementos que fazem menção a toda essa história, a águia, a Catarina Paraguaçu, está ali representada na parte de baixo do monumento, só que não é uma Catarina indígena, é uma Catarina com feições greco-romanas, parece a deusa Ártemis, né? Mas o monumento é neoclássico, o período, na época, tinha essa forma, e depois de tudo isso, vamos ter um período, né, do caboclo e da cabocla na praça até o retorno ao pavilhão. Então, esse processozinho, né, vamos, inclusive, se aprofundar um pouquinho mais no domingo, na palestra que eu vou ministrar no Museu Belov, mostrar um pouquinho desse panorama da cidade de Salvador entre 1820 e 1823, mostrando alguns trabalhos que tem aqui, inclusive. Vou mostrar rapidamente essa edição, que é a edição comemorativa do Diário Oficial da Bahia. Nossa! Que massa! Gente! Mostrando e agora justamente... é totalmente digitalizado, Isso mesmo. Né? Esse aqui é o original, mas temos o... É seu, Rafa? Esse é meu, a minha coleção. Aqui é a edição do centenário, com os personagens da época. Meu amigo da política, olha quem está aqui estampando, né? Os personagens da política do período. Genial. Inclusive, muitos ao longo do texto patrocinaram, né? Textos, etc. Então, na palestra de amanhã, vamos colocar em exibição esses livros e outros que foram feitos pela Prefeitura e pelo Governo do Estado, como essa edição comemorativa da Câmara aqui do Estado de Salvador, de 1823, a facsímile do século XX, que também estampa os personagens políticos daquele período. Novamente, a política está em jogo, Paulo né? de Araújo Bastos. Presidente naquele momento, né, do contexto daqui de Muito Salvador. bem, a palestra é que horas, Rafa? A palestra será 3 horas da tarde no Museu do Mar, Aleixo Belov. Todos Aleixo estão Belov, convidados. Que fica lá no Santo Antônio, além do Carmo. Um lugar importante também no processo de E independência. bonito demais. Cláudio André de Souza, nosso comentarista político aqui. Você é professor, né, de ciências políticas, de onde... E onde é que os seus alunos ou quem quiser saber mais sobre política pode te encontrar? Primeiramente, obrigado, Patrícia, pela acolhida, pelo convite, tá? Eu sou professor adjunto da Unilab. É uma universidade federal recente na Bahia, né? Ela está em São Francisco do Conde, no Recôncavo, tá? E ela tem integração, importantíssimo.
E ela tem uma especificidade muito bacana. Ela foi uma universidade, assim como tem a UNILA, lá em Foz do Iguaçu, né? Na integração com a América Latina, a gente tem integração com os países lusófonos de África. Então a gente recebe estudantes da Guiné-Bissau, recebe estudantes também de Moçambique, Angola, Cabo Verde. E tem também os estudantes brasileiros do território, do Recôncavo, da região metropolitana. Eu coordeno um grupo de pesquisa, né, um grupo de pesquisa sobre legislativo, eleições e democracia, o LED. Também sou professor, né, do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UFRB. Né? Tudo no Recôncavo, tudo no Recôncavo. E vocês podem me encontrar nas redes sociais, eu posto muita coisa de política no Instagram, @prof.claudioandré. Tem Twitter, Facebook. Viu? Professor Cláudio, Prof. Cláudio André no Instagram. No Instagram. E no Rafa é @Rafael Dantas Historiador. Rafa Dantas Storarte. Rafa Dantas Estourado? Storarte. Estourado também. História com arte. Muito bem, obrigada, viu, meninos? Eu chamo meninos porque eles são os meninos parceria. mesmo, mas sabem tudo da história e da política. Muito obrigada, viu, pela participação aqui. Acho que a dobradinha foi ótima, viu? Bom. Obrigada mesmo. Maravilha. Bom sábado para vocês, excelente 2 de julho. E olha para aqui. Olha para você que nos acompanha. A gente vai ficando por aqui, mas lembrando, durante a nossa programação, a gente vai trazer mais informações ao vivo do 2 de julho, lá na Praça Municipal e também na Praça 2 de Julho, no Campo Grande. Lembrando que na segunda-feira a gente está de volta com essa cobertura toda no Alba Notícias, que na segunda estará ao vivo a partir das 1h50 da tarde com Milena Barreto. É nosso jornal voltando a ser veiculado ao vivo pela tarde aqui em Salvador. Muito obrigada pela sua audiência. A gente volta a se encontrar em breve. E vocês fiquem aqui com a programação da TV Alba, a TV do povo da Bahia. Nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro.